Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui, nós falamos sobre lendas, histórias, experiências e relatos que acontecem quando a consciência atravessa limites que a maioria das pessoas prefere ignorar. Nada do que é contado aqui tem o objetivo de assustar por diversão. São relatos, avisos e experiências que deixam marcas em quem vive e em quem escuta. Se você está chegando agora, ou já acompanha o canal, saiba de uma coisa: nem todo sonho é apenas um sonho. Hoje, você vai ouvir sobre sonhos lúcidos, projeção astral e os avisos que surgem quando o corpo dorme. Mas algo continua acordado. Ouça com atenção, porque algumas mensagens não vêm para confortar. Enquanto o mundo dorme, algo desperta. Há um momento específico da noite em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser presença. Pessoas que vivenciaram sonhos lúcidos profundos ou projeções astrais afirmam que existe um instante exato em que a mente percebe que ultrapassou um limite invisível. Não é medo comum, não é pesadelo. É a sensação clara e incômoda de estar acordado em um lugar onde você não deveria estar consciente. Muitos relatam que nesse ponto, o sonho deixa de obedecer à vontade, o ambiente parece antigo, pesado, e surge uma certeza difícil de explicar. Algo está observando. Psicólogos chamariam isso de construção do inconsciente. Espiritualistas discordam. Para eles, esse é o momento em que a consciência atravessa o véu entre o plano físico e o espiritual. E é exatamente aí que começam os avisos. Avisos que não vêm para confortar, mas para alertar. Avisos que muitas vezes só fazem sentido depois que algo terrível acontece. Há registros de pessoas que acordaram suando frio após ouvir uma frase curta em sonho: "Não vá, mude o caminho, não confie", e ignoraram. Dias depois, acidentes, mortes e tragédias aconteceram exatamente como haviam sido mostradas. O que assusta não é apenas a coincidência, mas a precisão. Lugares, horários, rostos. Detalhes que a mente racional não conseguiria prever. É por isso que muitas culturas antigas tratavam o sono com respeito e medo. Dormir era deixar o corpo vulnerável e abrir a mente para visitas. Em fóruns internacionais e relatos clínicos, há um padrão perturbador entre pessoas que praticam sonhos lúcidos com frequência. No início, tudo parece fascinante. Controle do ambiente, capacidade de voar, alterar cenários, conversar com figuras criadas pela própria mente. Mas, em determinado momento, algo muda. Um caso amplamente discutido nos Estados Unidos envolve um estudante universitário que treinava sonhos lúcidos diariamente. Em uma dessas experiências, ele decidiu perguntar às pessoas do sonho se elas sabiam que não eram reais. O ambiente escureceu instantaneamente. Os personagens pararam de se mover e passaram a encará-lo em silêncio. Uma figura se aproximou e respondeu: "Você não deveria estar aqui agora." O estudante acordou com paralisia do sono e marcas vermelhas nos braços, como se alguém o tivesse segurado. Casos semelhantes foram relatados no Brasil, onde praticantes descrevem sonhos lúcidos que se transformam em ambientes estáticos, com sensação de invasão. Para espiritualistas, isso acontece quando a consciência deixa de navegar apenas no imaginário e toca camadas mais profundas da realidade espiritual. O aviso implícito nesses relatos é sempre o mesmo: existe um limite. Quando ultrapassado, o controle desaparece. E o mais assustador é que após essas experiências, muitos relatam mudanças na vida desperta, intuições obsessivas, sensação de presença em quartos escuros e sonhos recorrentes com o mesmo local desconhecido. Como se algo tivesse sido ativado. A projeção astral é descrita de forma muito diferente do sonho lúcido. Quem passa por ela não diz "eu estava sonhando", mas "eu saí". Relatos reais, inclusive documentados por pesquisadores espiritualistas, descrevem a sensação de flutuar acima do próprio corpo, ver o quarto com exatidão e ouvir sons que não pertencem ao plano físico. Um caso brasileiro amplamente citado envolve uma mulher que, durante uma projeção involuntária, tentou se afastar de sua casa e sentiu uma força violenta puxando-a de volta. Antes de retornar ao corpo, ouviu uma voz firme dizendo: "Ainda não é sua hora." Dias depois, ela descobriu um problema cardíaco grave que, segundo médicos, poderia ter causado morte súbita durante o sono. Para espiritualistas, o aviso foi claro. Para a ciência, coincidência. Mas o medo relatado por quem passa por essas experiências é real e profundo. Muitos dizem sentir pânico ao perceber que o corpo físico está imóvel, distante, vulnerável. Alguns afirmam ter visto entidades observando, aguardando, como se aquele estado fosse um território neutro, onde nem tudo é humano. O aviso aqui não vem em palavras, mas em sensação: não vá longe demais. Não permaneça tempo demais. Há algo além, e nem tudo deseja seu retorno.
Existem relatos que não podem ser ignorados. Um dos mais conhecidos ocorreu no Japão, onde várias pessoas relataram sonhos quase idênticos dias antes de grandes tragédias naturais. Em comum, todas descreviam água avançando, silêncio absoluto e a sensação de despedida. No Brasil, há casos de mães que sonharam com filhos se despedindo, entregando objetos simbólicos, apenas para acordarem com uma angústia insuportável, horas antes de receberem notícias de acidentes fatais. Em contextos espiritualistas, esses sonhos são chamados de avisos de transição. Não servem para impedir o destino, mas para preparar emocionalmente quem fica. O aspecto mais assustador desses relatos não é a morte em si, mas a clareza com que ela é apresentada. Não há monstros, não há caos. Há calma. Há aceitação. E isso gera uma pergunta desconfortável. Se esses avisos existem, quantos outros ignoramos diariamente? Quantos sonhos tentam nos alertar sobre caminhos errados, pessoas perigosas, decisões fatais, e são descartados como imaginação? Talvez o maior erro seja tratar o sono como desligamento. Talvez seja exatamente o oposto. Quando dormimos, algo desperta. Algo observa. Algo tenta se comunicar. Sonhos lúcidos, projeção astral e avisos espirituais não são experiências para curiosos imprudentes. São fenômenos que carregam peso, consequência e mistério. Quanto mais controle buscamos, mais percebemos que não somos os únicos conscientes naquele espaço. A pergunta final não é se o mundo espiritual existe, mas se estamos preparados para ouvir quando ele fala. Porque, segundo inúmeros relatos reais, ele sempre avisa. O problema é que quase ninguém escuta. E quando escuta, geralmente já é tarde demais. Se você chegou até aqui, talvez este vídeo não tenha aparecido por acaso para você. Se em algum momento essa história te causou desconforto, arrepio ou identificação, preste atenção nisso. Agora eu quero saber. Você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria realidade? Já recebeu um aviso que só fez sentido depois? Escreva nos comentários. Muitas pessoas leem. Poucas têm coragem de contar. Se você acredita que esses relatos precisam ser ouvidos, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que poucos têm coragem de contar. Compartilhe este conteúdo com alguém que já te disse: eu tive um sonho estranho. E se você quer continuar explorando esse limite entre o mundo físico e o espiritual, se inscreva no canal e ative o sino. Porque aqui, nem tudo é apenas história. Às vezes, é aviso.